Bom, pessoal, bora falar de autores simbolistas agora, tá, gente? Falamos da tríade parnasiana, né? Olavo, Raimundo, Alberto, ainda existe a Francisca Júlia, Vicente de Carvalho, enfim, existem outros autores, evidentemente. Tá, mas a gente destacou aqueles três, agora a gente vai destacar alguns simbolistas, tá, pessoal? E eu queria começar mostrando um trechinho simbolista para vocês entenderem a questão da musicalidade, que não pode ser confundida necessariamente com o ritmo, tá? Não, com a métrica, né, etc. Existe um encontro dos sons, das letras, né, dos fonemas, né, porque era para ser declamado, poema, enfim, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aí, ó, principalmente de aliteração, tá? Quem quiser já anotar aí, pode anotar. A aliteração, repetição de consoantes, assonância, repetição de vogais, tá? Então olha aí as aliterações, ó. E sons soturnos suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre as ramagens frias, né? Na real também é uma assonância, não tinha me dado conta, né? Mas mágoas amargas e melancolias, né? A gente tem, além do M, a gente tem um jogo de asa aí também, né? E o S ali em si, né? Som soturno, suspiradas mágoas, mágoas amargas, melancolias. E aí o M e o S vão, né, sincronizando aí, né? E aí depois essa bomba de vez, né? Vozes veladas, veludosas vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas, né? Não é um trava-língua, tá? É para tentar criar o efeito do som, né, dos violões, né, que dá nome, inclusive, ao poema, tá? Então vamos começar com ele, que é o mais importante, Cruz e Souza, leitura obrigatória da UFSC neste ano que grava este vídeo, 2020, tá, pessoal? O famoso Cisne Negro, tá, gente? E aí eu já vou começar falando das suas características, né, pelo próprio nome, Cisne Negro. Por que Cisne Negro, tá, gente? Primeiro porque ele era negro, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aí, parece um Ed Murphy, né? É muito parecido com o Ed Murphy, inclusive, tá? Ele era de Desterro, né? Atual Florianópolis, né? Desterro que tinha esse nome antes do Floriano Peixoto invadir Florianópolis, depois da revolta da Armada. Ele era um sujeito que teve uma educação muito esmerada, ele era filho de escravos, mas ele foi alforriado desde cedo, acabou tendo um protetor ali, que lhe deu uma educação muito boa, tá? Ele se envolveu com arte, ele se envolveu com um grupo de artistas que caminharam por vários lugares, ele se envolveu com política, né? Parece que quando ele foi assumir, não me lembro qual cargo público era, uma superintendência, não me lembro exatamente, de Florianópolis, ele foi espancado, ele foi proibido de assumir, tá? Então a questão do racismo é uma das tônicas da sua vida, inclusive o nome do livro da UFSC, né, é Negro, tá? É um livro específico, uma coletânea específica do Cruz e Souza, tá? Então essa é uma das tônicas, né? Então lá na aula de simbolismo, a aula anterior, eu até comento, né, gente, que o Cruz e Souza rompe com uma tradição simbolista de não se engajar com problemas sociais e mais humanos, né? O Cruz e Souza vai trazer a perspectiva mais social de que ele viveu. E aí vocês vão me perguntar, mas por que cisne? Porque uma das características da obra dele é uma verdadeira obsessão pela cor branca, tá? O Cruz e Souza, que tem a primeira obra, né, duas obras, ele publica 2 livros no mesmo ano, 1893, tá? Broquéis e Missal, são 2 livros diferentes, um de poema em prosa e outro de poema em verso, tá? E já nesse livro de cara, o primeiro poema chama-se Antífona, né? Um termo religioso, de uma música religiosa. Já vai trazer as duas coisas da religiosidade e da musicalidade, tá? E a gente percebe uma verdadeira obsessão por branco, né? E o branco, pessoal, ele é a mistura de todas as cores, né? Então o branco, teoricamente, ele é uma cor espiritual, porque ele é a congregação, né? Ele é a pureza, ele é a soma de tudo, ele é a síntese de tudo. Ele tem também aquela ideia de mundo meio platônico, né? Um mundo nebuloso, o mundo das ideias, o mundo que transcende a banalidade, o mundo que transcende os sentidos e tal. Então, o mundo do chego da pureza racional, né? Do encontro místico das coisas e tal.
né? Muita gente acha que o preto é a mistura de todas as cores e eu compreendo vocês, tá? Eu já pensei também. Porque né? Se a gente, fora das luzes, né? É um jogo de luz, na verdade, que a gente tá falando. Mas tu pegar todas as canetinhas do teu estojo e botar ali, vai ficar um borrão preto. Mas o preto, na verdade, é a ausência de cor, né? O preto é quando não se tem luz, né? Basta olhar, por exemplo, para a lua, né? Geralmente, quando ela tem uma parte preta, é porque aquela parte está sem luz, certo? Então, espaço ou escuridão é a ausência de luz, certo? Então, olha só o que ele diz, pessoal: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas, cristalinas, incenso dos turíbulos das aves. Então, veja quanta conotação, né, de branquitude tem: alva, branca, clara, luar, neve, neblina, fluida, cristalina, né? Então, tudo trazendo uma coisa. E veja que é bem diferente do poema parnasiano, né, pessoal? Não há nada sendo mostrado para nós. A gente está numa sensação de formas, formas claras. Então, olha como continua. Formas do amor constantemente puras, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mares das frescuras, indolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol e que a dor da luz resume. Tudo vivo, nervoso e quente e forte nos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte, né? Então, veja que a gente está numa sensação, né? Como se a gente estivesse quase que num berço, né? De meditação, de reza, né? De encontro consigo, né? Entendendo uma coisa metafísica, uma coisa que extrapola, que transcende esse mundo físico, né? Veja que ele dá muitas palavras com letra maiúscula, quase que entifica cor, perfume, ocaso, sol, dor, morte, como se fossem conceitos, né? Conceitos universais, conceitos que transcendem a linguagem imediata, certo? Então é outra vibe, né? Esqueçam lá da vibe parnasiana, que é outra vibe, tá? Vamos falar sobre a questão do preconceito racial agora, gente, que saindo um pouco dessa universalização e indo para a questão do preconceito racial. Ele tem vários poemas, né, sobre a questão, né, desse sofrimento, né, que ele passou. E eu quis trazer aí já para mostrar para vocês um poema em prosa, tá? Porque o poema em prosa é um gênero específico, é um gênero não, um estilo poético específico que começa a surgir a partir da segunda metade do século XIX, lá na França, né? De uma forma mais presente, principalmente com os simbolistas franceses, né? Baudelaire, né? Que é o grande pai do simbolismo moderno, assim e tal. E a gente vai ver, depois do Cruz de Souza, aparecendo bastante nos modernistas, tá? Manuel Bandeira, depois mais tarde com Mário Quintana, certo? Então ele não é uma narrativa, ele é uma apresentação poética. Então, olhem só, Deus meu, por uma questão banal da química biológica do pigmento, ficam alguns mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados a ruminar primitivas erudições, perdidos e atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita, esmagadora e irrevogável. Mas que importa tudo isso? Qual é a cor da minha fome, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade, das dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus desejos e febre? Né? Então ele está mostrando aí qual é a cor das coisas universais, da fome, do sentir, dos sonhos, dos gritos, dos desejos, né? Que todo ser humano tem, né? Então por que a gente julga por uma coisa que deveria ser pequena, né? Que é a aparência, né? E ele está trazendo qual é a cor da minha essência, né? O que esses pigmentos têm a ver com a minha essência? E aí ele vai mostrar agora a moral do poema, que chama-se o emparedado, né? Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás, ansioso, aflito numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Então, a parede da direita, egoísmo e preconceito. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciências e críticas mais alta do que a primeira te mergulhará profundamente no espanto. Se caminharmos para frente, ainda nova parede feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares, enfim, para trás, há ainda uma derradeira parede fechando tudo, horrível, a parede da imbecilidade, da ignorância. Te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Olha que máximo, pessoal, né? Se pensar em 2020, né? O tempo que a gente está vivendo, né?
uma das paredes é da ignorância e a outra parede é da ciência crítica, né? Então veja que são duas paredes diferentes, ignorância e ciência são duas paredes diferentes, só que naquele momento elas legitimavam o preconceito. Né? Ser ignorante era ser preconceituoso e ser cientista era preconceituoso, porque a ciência legitimava um absurdo. A ciência positivista, descontextualizada, né, que pegava os negros, né, e botava do lado dos brancos para fazer uma prova tipo de Enem e dizia, os brancos são mais inteligentes que os negros, né, justificava o racismo, né, dizendo, os negros então não nasceram para inteligências, nasceram, né, para trabalhos brutos, trabalhos físicos e tal, né? Uma ignorância absurda do início dos estudos racialistas, né, de Gobineau na época, tá? Então aí vejam essas quatro paredes, né, emparedando o nosso poeta, nosso eu lírico aí, tá? Um outro tema muito forte no simbolismo, gente, é a questão do erotismo, né, dos desejos, tá? Que a gente viu lá, dos desejos inconscientes, né? E diferente do parnasianismo, que é uma coisa mais descritiva, lembra daquele poema do Olaf Bilac, né? Que ele beijava a mulher e até a sua genitália e tal, uma coisa que a gente acompanha, né? Fisicamente, a descrição física. Aqui o erotismo aparece muito mais na tentativa de captar por palavras essas sensações da angústia do desejo, né? Porque o desejo é angustiante, né? Quando a gente está erotizado, a gente está com tesão, a gente está excitado, o nosso desejo está à flor da pele. E o nosso desejo nada mais é do que uma falta, né? De que um vazio. A gente só sente desejo daquilo que a gente não tem. Né? A gente não gosta, teoricamente, de estar com desejo. Né? Se eu estou com vontade, né, um desejo de comer um bolo de chocolate, alguém chega, toma um bolo de chocolate. Eu não vou dizer, não, eu quero continuar com o meu desejo. Não, vai e como o bolo de chocolate. Se duvidar, como a mão da pessoa ainda junto. Né? Ou seja, o desejo é um vazio, é aquilo que me falta. Né? A erotização, quando eu estou excitado, quando eu tenho desejo de uma outra pessoa, nada mais é do que uma falta em mim. Né? E o orgasmo, o prazer, é o fim do desejo. Né? Por isso a relação sexual é um aumento, né, do desejo, é um aumento do desejo, a gente vai amando a outra pessoa, a gente vai beijando a outra pessoa, a gente vai acariciando a outra pessoa e a gente vai aumentando o nosso desejo. E o orgasmo nada mais é que o fim dessas tensões. Né? O prazer está no fim da tensão do desejo. Né? Então o que o simbolista quer? Ele quer sublimar esse desejo, ele quer pôr para fora, né, desmaterializar, né? Lembra que a sublimação em química, passar do estado físico gasoso, né, a naftalina, né? Então, tirar, né, transformar em alguma coisa diferente, né? Então, esse termo sublimação da psicanálise é muito interessante, né? Porque geralmente a gente sublima nossas pulsões de morte, né? Então todos nós somos rodeados por pulsões agressivas, pulsões, né, de violência e tal. Todos somos, até um budista. Só que o que o budista consegue que muitos não conseguem? Sublimar, né? Conseguir transformar essas pulsões agressivas em algo construtivo. Né? Pintando, desenhando, trabalhando, produzindo, enfim, certo? Indo na academia, né? Dando porrada numa luta, etc. Então eu trouxe alguns poemas aí, mas eu queria ler esse. Não, vou ler Dança do Ventre, tá? Vou botar aí um tempo aí para quem quiser ler Lésbia, também é bastante interessante. Não, vamos ler Lésbia então, esse aí também. Os dois são igualmente interessantes, tá? Então, olha que curioso esse poema. Eu até botei ali embaixo, quem quiser ver alguns dicionários, né? Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal, carnívora sangrenta, da tua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Nesse lábio mordente convulso, ri risadas de expressão violenta. O amor trágico e triste e passe lenta a morte, o espasmo gélido aflitivo. Olha quantos adjetivos, né, para tentar criar esse clima, né, de angústia, né? Lésbia nervosa, fascinante, doente, cruel e demoníaca serpente das flamejantes atrações do gozo, dos seus seios assídulos amargos, fluem capos aromas e os letargos, os ópios de um luar tuberculoso. Né? Olha que pesado esse final, né? Os ópios de um luar tuberculoso, né? Então é uma sensação de angústia, né? Ele tenta traduzir a angústia do sexo, né? A angústia do desejo, né? E aqui há também uma dose de machismo aí, né? Quase que lembrando o demoníaco serpente, né? Da Eva, como se a mulher fosse a tentadora desse desejo sempre, né?
Enfim, botei Dança do Ventre. Eu só tô com 30 segundos, já me emocionei demais aí lendo os poemas. Libido em Sofrimento, né? O desejo, esse em sofrimento, né? Quem quiser dar um pause e ler aí, pode ler. A sua poesia existencial, metafísica, que já caiu no Enem. Vida Obscura, né? Uma espécie de reflexão sobre a sua vida. E A Resignação da Morte. Esse poema é muito belo, pessoal. Imortal Atitude. Quem quiser ler, dá um pause aí que eu tenho 3 segundos agora, então vou ter que acabar o vídeo. E é assim que a gente termina com Cruz e Sombra.